Olá, que bom estar aqui nesse momento através deste canal, através deste instrumento de comunicação, com o intuito de poder compartilhar, ministrar uma porção desta aula da nossa EBD. Hoje nós estamos estudando a lição número 5 com a temática Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Esse tema é um tema muito oportuno para os nossos momentos, os momentos atuais em que nós estamos vivendo. E nesta lição, ela vai trazer também a questão sobre a nossa vida, os nossos aspectos do nosso viver, tanto no momento pré-egresso, no momento presente, que seria o momento atual, e também do futuro. Então, nós vamos estudar 3 aspectos nesta lição, que vai nos trazer aqui do aspecto da nossa vida, no tempo pregresso, né, do tempo passado, o que nós éramos, de onde Deus nos arrancou, Deus nos tirou, e o atual momento que nós estamos vivendo em Cristo, desfrutando das bênçãos maravilhosas do Senhor, e também do tempo futuro, né? O que virá, o que irá acontecer. Nós estudamos na aula anterior, na aula passada, sobre a iluminação do Espírito Santo na vida do cristão, né? Na vida do crente. Estudamos sobre a questão da importância de compreendermos, né, a nossa eleição, a nossa chamada, e para quê, né? Para que nós fomos eleitos? Nós estudamos uma lição maravilhosa e agora, nessa lição de hoje, nós estamos estudando Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Veremos também o poder regenerador da graça de Deus para com o homem. Nessa lição a gente vai poder estudar a questão do poder de Deus, de alcançar o pecador, regenerar, transformar. É um presente de Deus. Nós temos como nosso texto áureo desta manhã, da nossa lição bíblica, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, nos versos 4 e 5. E nós temos aqui a verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Nós temos como nosso objetivo geral desta lição revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. O objetivo específico que nós temos aqui: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. O nosso texto está baseado na cartas do apóstolo, né, Paulo, em Efésio, capítulo 2, do verso 1 a 10. E nos traz uma lição maravilhosa. E eu pude aprender muito ao estudar esta lição, porque a gente pode sentir de perto o amor de Deus, a grandiosidade de Deus, a misericórdia de Deus, e a partir daí nós ficamos mais crentes, né? Valorizando a obra redentora da cruz do Calvário. Nós vimos aqui que a Epístola aos Efésios, ela apresenta relevante aspecto doutrinário, na qual está inserida no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que é a nossa base da nossa leitura, né, para esse estudo. E daí eu pergunto, o que é liberto, né? O que é ser liberto? E eu preciso ser liberto, mas o que significa isso, né? Então, nós sermos colocados em liberdade. É a liberdade que Cristo Jesus nos deu. Então, nós precisamos conhecer esse Jesus Cristo, esse Jesus maravilhoso, que veio para nos arrancar do pecado, quebrar as cadeias do inferno, as correntes do inferno,
de nossas vidas, do mundo espiritual, para que nós possamos alcançar essa graça redentora de Cristo sobre a nossa vida. Nós podemos observar a questão, por exemplo, em João, capítulo 4, verso 19, quando trata-se daquela questão da mulher samaritana. Às vezes, nós não paramos para imaginar esse grande amor de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele nos amou primeiro, para depois nós amarmos a Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, nós não tínhamos valor nenhum, né? Mas Deus nos amou e doou a sua vida, deu a sua vida em resgate da nossa. Então, ele nos amou antes de nós mesmos conhecermos a Deus. Esse é o grande amor de Deus sobre a nossa vida. E nós podemos observar em João 4,19, quando trata-se da questão daquela mulher samaritana, quando Jesus, mesmo antes daquela mulher conhecer Jesus já sabia, já sentia a dor, o sofrimento daquela mulher, a situação degradante que ela vivia, que ela passava. Deus já sentia o sofrimento daquela mulher e ele dizia: eu preciso salvar, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Então Deus já olhava para ela antes mesmo de ela conhecer a Jesus. Esse é o grande amor de Deus. Ele mudou o seu percurso, o seu propósito para resgatar aquela mulher. E nessa lição nós podemos ver a maravilha de Deus, né? A grandiosidade desse poder de Deus, do poder transformador, que Deus transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher andava oprimida, sem liberdade de ir e vir, mas quando Deus entrou na vida dela, agora ela sai correndo para a cidade, anunciando as boas novas de salvação, porque ela foi liberta. As correntes do inferno foram quebradas da vida daquela mulher, e aquela mulher passou a ter uma nova vida em Cristo, e agora ela é livre para poder falar desse grande amor de Deus. Então, em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos libertou do pecado e da morte. Jesus pagou o alto preço com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. É interessante quando nós passamos a estudarmos a questão desse grande amor de Deus. Às vezes nós não compreendemos. Deus, é muito fácil nós amarmos o nosso amigo, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz bem. Mas amar o nosso inimigo é diferente. Às vezes nós não conseguimos amar. Mas Jesus, ele amou, independente de nós estarmos na posição da qual ele realmente queria que nós estivéssemos. Ele não olhou para o nosso defeito. Ele simplesmente, ele nos alcançou pela sua misericórdia. Jesus não apontou o nosso pecado, mas ele nos amou com todos os defeitos, com toda a situação que nós encontrávamos do velho homem. Mas Jesus, ele conseguiu amar. Aleluia. E aí nós temos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Efésios 2, 1 a 3, nos traz aqui o retrato de que nós éramos filhos da desobediência, né, por natureza, filho da ira, originado pelo pecado de Adão. E nós podemos observar que mesmo nessa condição de pecado, Deus derramou a graça dele sobre as nossas vidas para nos resgatar de todo o pecado. Aleluia. E aí nós temos aqui a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Paulo começa os 3 primeiros versículos de Efésios dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós podemos ler aqui no verso de 1 a 3, que nos traz aqui o nosso texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como outros também. Nós podemos observar aqui, né, que lá em 1 João 1 e 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
a justiça. Então, nós observamos aqui, né, ele nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, né, confessamos as nossas faltas, nossas transgressões, ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado. Como a palavra de Deus é linda e maravilhosa. A graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Aleluia. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós. E a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, nos dando a liberdade em Cristo Jesus. Devemos sempre lembrar que o homem nascido segundo a semente corruptível de Adão, inexoravelmente possui uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é condição que o homem herda de nascimento e não decorre das suas disposições mentais. Então, o homem, por si só, ele já nasce, né, no pecado. Nós podemos observar, por exemplo, aqui no segundo tópico, no primeiro tópico, diz assim, nossa condição anterior, né? A nossa condição anterior. Ele nos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. Aqui a palavra ofensa, no grego, paraptoma, tem sentido de passo, pisar em falso, né, de forma deliberada. E o termo pecado, ermatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Podemos, por uma situação ou outra, às vezes falhar, às vezes podemos errar, podemos pisar em falso, mas o importante é nós reconhecermos que nós erramos e buscarmos a misericórdia do Senhor e continuarmos na presença de Deus. Então, nós não podemos dizer que nós não pecamos, que nós não erramos, somos suscetíveis a erros, às falhas, mas o que nós precisamos aprender é que nós não podemos ficar inerte diante do pecado, morto, uma vida morta espiritualmente diante de Deus. Mas nós precisamos entender que Cristo nos vivificou pela sua maravilhosa graça. Aleluia. O Senhor Jesus nos vivificou, né? E uma vez que ele nos vivificou, ele fez o que? Tudo novo, né? Ele traz o que? Novidade de vida. Quem nos vivifica, quem nos dá vida é o Senhor Jesus. E antes da obra salvífica de Cristo, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Porque lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os nossos entendimentos, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo das nossas almas cegou o nosso entendimento de tal forma que nós não viéssemos a compreender essa obra salvífica de Cristo, né, na cruz do Calvário. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ele abriu o nosso entendimento. E Paulo escreve à igreja de Éfeso sobre a condição espiritual deprovável de uma pessoa no seu estado pecaminoso. O motivo dessa palavra, dirigida a esses cristãos, era que rememorassem qual era a condição deles antes de alcançarem a salvação em Cristo. Então, este era o propósito de Paulo dentro desse texto. Ele queria que aquele povo relembrassem, né, da condição que éramos antes e que foram alcançados pela graça de Cristo. Sabemos que a natureza pecaminosa e a nova vida vem em Cristo Jesus. Elas estão em posições opostas. A nova vida em Cristo e a vida pecaminosa não tem como estar na mesma dimensão. Elas são de caminhos opostos, né? Incomunicáveis e inconciliáveis. Não tem como a pessoa viver no pecado e sentir a graça de Deus, e sentir a paz de Deus, e sentir a comunhão do Senhor. Não tem como. E a pessoa que está em Cristo, ele perde a sensibilidade para a prática deliberada do pecado. Ele está em Cristo, nova criatura é. Ele não tem mais o prazer de estar no pecado, porque ele vive na lei divina, na lei de Deus. Aleluia. Lá em João 3,
e verso 3 a 5, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha como que é lindo, né? Nascer de novo. Então, aquele que não encontrou a Jesus, que não teve aquela transformação, aquela mudança, não nasceu de novo, não pode ter parte com o reino de Deus. Então, nós podemos ver também lá em 1 João 5:1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que de ele é nascido. É por isso que o apóstolo Paulo tinha preocupação de ensinar o povo a ter uma consciência do entendimento de quem é Jesus, de que é o plano de salvação. Porque quanto mais ele amava a Deus, mais conhecia a Deus, mais ele amava a Deus, né? Então, essa é a preocupação. Nós temos lá em 1 Timóteo 5:6, que diz assim: mas a que vive em deleites, vivendo e está morta, né? Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Então, aquele que vive nos seus prazeres da carne, né? Vive de acordo com as suas vontades da carne, pecando, né? E na consciência da carne, ele não tem parte com Deus, ele está morto, né? Em Cristo Jesus. Às vezes, pode alguém até achar que está bem na casa de Deus, servindo a Deus, mas às vezes a comunhão já está cortada, ele não tem mais comunhão, ele não tem mais a paz. Por quê? Por causa do pecado. Então, precisamos entender que o pecado, ele é oposto à salvação. Não tem como a criatura permanecer em Cristo se ele está em pecado. E aí nós vemos agora no segundo tópico, nossas ofensas e pecados. Segundo o pastor Elinay Cabral, ofensas fala de ultraje, que é um desacato, né? Agravo, afronta que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. E o pecados indica um quadro funesto, né? Que provoca morte, do estado permanente do homem. Não se trata apenas de pecados individuais praticados, mas do pecado entranhado na nossa natureza humana. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Isso que é interessante, esse grande amor de Deus que está lá em João 4,19. A situação do homem no pecado é terrível. Não tem como ele se libertar por si só dela. Não tem como o homem libertar do pecado, né, sem conhecer a Cristo. Jesus Cristo, ele é o único caminho. A fonte da salvação é Cristo. Não tem como o homem alcançar essa salvação senão em Cristo. O mérito não está no homem, o mérito está em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2:9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, por meio da fé é dom de Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, quando no Salmo 42:1, veja como a palavra de Deus ela é linda e perfeita. Como o servo do homem, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então, podemos observar que, diante dessa situação, a pessoa que encontra com Jesus, ele passa a ter sede das coisas do céu, sede pelas coisas de Deus, né? A minha alma tem sede de Deus. A partir desse momento que o pecador encontra com Jesus e passa a ter uma nova vida, ele passa a desejar as coisas que vêm lá do alto, as coisas do céu. E aqui diz assim: e através de Cristo que nascemos de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O que é nascido da carne, no pecado, está no pecado, mas o que é nascido do Espírito está em Deus, né? Cristo, ele nos faz uma nova criatura, ele muda as nossas vestes antigas, as nossas vestes do pecado, da corrupção, da consciência, e a partir daí que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele passa a nos dar uma nova vestimenta, a vestimenta da salvação,
a vestimenta da santificação, a vestimenta da pureza. Então, nós passamos a ter um outro comportamento. Por isso que é importante observarmos que o Evangelho, ele é transformador. Ele traz transformação na vida do ser humano. Ele traz mudança. Não tem como a pessoa ir para o Evangelho, entregar a vida a Jesus Cristo e não mudar de vida. Não tem como. Ele permanece em Cristo e quando ele permanece em Cristo, ele tem o desejo nas coisas de Deus. Em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Veja bem que o próprio Isaías, ele coloca aqui que os nossos pecados fazem separação entre Deus. Então não tem como nós crermos em Jesus, aceitarmos Jesus como Salvador e não permanecer na nova vida, né? No costume velho. Não, a partir daí nós passamos a ter uma visão diferenciada, uma mente diferenciada, um coração diferenciado e nós passamos a ter realmente uma aliança verdadeira com Cristo. E a Bíblia diz assim, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando nós falamos das coisas velhas se passaram, não devemos olhar para o nosso passado. Mas às vezes ela serve como experiência para nós, para vermos o que erramos e não errar mais. E também nós podemos observar o que Deus já fez por nós. Então eu olho para o passado, de onde Deus me tirou, né, o que Deus fez na minha vida e que eu sou hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Esse texto da nossa lição, ele nos traz aqui, por exemplo, ele fala aqui sobre andaste segundo o curso deste mundo, né? Tá no ponto 2, ponto 1, né? Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Esse texto, ele destaca apenas essas três condições: a imoralidade, o furto e a mentira. Podemos citar outros, né? Mas o autor, ele trouxe, comentarista, ele trouxe esses três aspectos, né? Vejamos, efetivamente o desejo da carne se manifestam pela imoralidade sexual, impureza, libertinagem, embriaguez e assim vai. Então tem outros, né? Também situações que nos faz afastarmos de Deus. Andar segundo o curso deste mundo. Quando nós observamos aqui andar segundo o curso deste mundo, nós não podemos deixarmos ser influenciado. Quando o homem não tem Deus, não conhece Jesus, ele anda segundo a consciência da carne, segundo o pensamento dele, segundo o coração dele. Mas quando ele passa a aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo, ele passa a ter uma outra dimensão de vida, ele passa a ter uma visão diferenciada. E aqui, no texto, nos diz assim, que nós não podemos relativar o pecado. Lá em Romanos 12:18, Romanos 12:2, né? Ele diz assim: não podeis conformar com as coisas deste mundo, mas buscar transformações, né? Mudança. Nós podemos buscar o quê? Transformações e mudanças. Não conformeis com as coisas deste mundo. E para que nós possamos ter esse entendimento de Cristo na nossa vida, é necessário nós buscarmos a Deus, né? Para conhecermos mais de Deus, para que eu possa realmente ter esse compromisso com Deus de uma nova vida. Não conformar com o modelo, o padrão que o mundo nos oferece. Ser moldado pelo mundo, mas nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, moldados pela palavra de Deus. Em Isaías 59:2 diz assim: o pecado e a iniquidade na vida do crente
ele levanta um muro, né, que faz a separação entre ele e Deus. Então, o mundo, né, ele traz um modelo de vida, um modelo de comportamento, um modelo de falar, um modelo de vestir. Ele traz um modelo, né, o mundo. Mas nós não podemos relativar. Ah, não tem problema, isso eu posso fazer, né, não tem nada a ver. Mas eu tenho que examinar a palavra de Deus. Porque nós somos servos do Senhor Jesus, cidadão do céu. E temos que andar conforme a vontade de Deus. Então é necessário que eu conheça a palavra do Senhor para me moldar a minha vida segundo a palavra de Deus. Então eu não posso relativar, concordar com o que o mundo oferece, com o que o mundo coloca para que nós possamos andar, vestir, falar. Não, mas nós precisamos andar, vestir, falar, comportar conforme a palavra de Deus. Como seres humanos, nós preferimos fazer as coisas do nosso jeito. É mais fácil. Ah, mas eu quero fazer assim. Eu sei que a Bíblia não permite tal. Não, mas eu quero fazer assim. Não é tão bem assim. Então, nós precisamos ter esse entendimento, né? Estarmos realmente submetidos à lei divina de Deus. Devemos resistir às formas prevalecentes e populares deste mundo. Então, devemos resistir ao modelo deste mundo. O mundo diz para nós comportarmos dessa forma. O mundo diz para nós vestirmos dessa forma. Mas eu vou me moldar conforme a palavra de Deus. Porque eu tenho a palavra de Deus como manual para a minha vida. Então, eu tenho que me comportar conforme a vontade de Deus. Em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha que bonito, né? Lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando nós olhamos aqui a questão de relativar o pecado, é não conformar com o pecado, é não conformar com o mundo, mas que nós possamos submeter à lei divina do Senhor Jesus Cristo. E perguntamos assim: como podemos manter o nosso corpo purificado? Né? Como podemos manter o nosso corpo purificado? Lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos confessar todos os dias nossos pecados, Senhor, para que nós possamos alcançar essa misericórdia de Deus. Em Efésios 6, de 11 e 12, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós podemos observar que é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Então, precisamos estarmos revestidos das armaduras de Deus, porque a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, e nós precisamos estarmos preparados para vencer as hostes infernais. 2.3. Andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Aqui nós podemos ler lá em Gênesis 6 e 5. Gênesis 6 e 5. Vamos ver o que nos fala aqui. Gênesis 6 e o verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, nós podemos observar que o homem já nasceu no pecado, né? Aqui
nós andávamos no pecado, o coração era mau, né? E as maldades se multiplicavam, os pensamentos maus. Mas, em Gálatas 5,16, digo assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nós não podemos andar conforme os nossos pensamentos, conforme é o desejo do nosso coração, segundo a vontade da carne. Mas andai no espírito, conforme a vontade de Deus, né? Devemos alimentar, fortalecer o nosso espírito na oração e jejum, estudo da palavra de Deus, ocupar a nossa mente com as coisas que vêm lá do alto, né? Vem do céu. Porque nós já temos uma inclinação para o mal. Então nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, lutando a carne e o espírito. Então, para que nós vençamos a carne, nós precisamos andar em espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Não há condenação para os que são novas criaturas em Cristo Jesus. Não há condenação, porque nós fomos libertos por Cristo Jesus. E nós sabemos que a motivação do plano salvífico é o incomparável e o imensurável amor de Deus pela humanidade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Podemos dizer assim, que toda mudança que aconteceu em nossa vida é a graça, é o grande, imenso amor de Deus sobre nós, né? Ele é a fonte da nossa salvação, ele é o único caminho. Quem não é salvo anda segundo o curso deste mundo, ou seja, está sempre se afastando cada vez mais de Deus. Não tem prazer na lei do Senhor. Ele não conhece essa grandiosidade, essa riqueza de Deus que tem para nós. Mas aquele que é salvo, ele anda em espírito e em verdade, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Então, o que é velho já ficou para trás. Podemos olhar somente para a experiência, para que a gente possa ter a convicção que não podemos mais praticar aquilo que nós praticamos. Às vezes, deparamos até numa situação assustadora. Meu Deus, como que eu fazia isso? Como que eu praticava isso? Às vezes chega até o ponto de a gente não acreditar, mas como eu fui capaz de fazer isso? Né? Então, serve de experiência para nós não errarmos mais agora, nesse momento presente. Mas nós precisamos também olhar de onde Deus me tirou. Nossa, como eu era difícil, como eu era incrédula, como eu era ímpia. E agora Jesus me tirou. O que Jesus fez na minha vida? E olhar para nós aonde Deus nos colocou, nas regiões celestiais, entre os príncipes. Nós estamos em lugar de destaque na presença do Senhor. Esse é o grande amor de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós podemos observar que até uma criança, ninguém ensina ela a mentir, ela a fazer maldade. A criança, ela consegue mentir, ela consegue ser egoísta, ela consegue ter maldade. Desde pequena, né? 2, 3 aninhos, ela já tem essa maldade. Mas, conforme vai convivendo com a família, o papai, a mamãe, a titia, a vovó, vai ensinando. Não pode mentir. Não pode falar isso, Jesus não gosta, isso é feio, né? E a gente começa a mostrar o lado bonito, o lado da verdade. Mas já vem aquela inclinação para o pecado, né? A mentira, come o bolo, fala que não comeu, né? E faz as artes e fala que não fez, esconde a mão. Então, até a criança, ela já tem esse comportamento que é um comportamento natural, pecaminoso. Ela está intrínseca dentro do comportamento do ser humano. E nós podemos observar hoje, na mídia, no jornal, nas televisões, quantos acidentes, quantas violências, quantas coisas, maldade que o homem tem praticado, quantas corrupção. E de onde vem isso? Isso não vem da parte de Deus.
Isso é o fruto da carne, né? Vem realmente das trevas. Nós temos agora vivificados pela graça. Aqui nós temos 3 subtópicos, que é o amor imerecido, nos restaurou, nos deu a vida em Cristo Jesus e tudo se fez novo. Nós podemos ver aqui que é o ato da misericórdia de Deus, é o ato da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Lá em 1 Pedro, diz assim, capítulo 1, verso 18 e 19. No verso 18 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vosso Pai. O verso 19 diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o incomparável e imenso amor de Deus. Nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. E nós podemos dizer que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas essa graça de Deus, ela não foi de graça. Jesus pagou um preço imensurável, um preço alto, que é o seu sangue inocente derramado, vertido na cruz do Calvário, né? E lá em Lamentações, capítulo 3, 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É as misericórdias do Senhor. Ninguém merece. Nós não merecíamos. Mas Jesus, ele deu a sua graça, o seu grande amor por nós, para os nossos resgate da nossa alma, né, do nosso pecado. Jesus, ele nos salvou, nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que dá a demonstração de um quadro caótico da raça humana. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, ele nos amou primeiro. Mas Deus, que é riquíssimo. Então, diante desse quadro caótico, degenerativo da humanidade, Deus olhou e por essa imensidão da misericórdia de Deus, esse grande amor, ele nos alcançou e nos perdoou os nossos pecados, nos salvou e nos colocou para assentar nas regiões celestiais. A carta aos Efésios ensina, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira. Nós não merecíamos sermos salvos, nós merecíamos ser castigados. Mas Deus, ele não apontou para os nossos erros, ele nos abraçou, né? Ele nos libertou, quebrou as algemas, os agrilhões, as correntes e nos fez a viver na luz divina, na luz de Deus. Aleluia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. É imensurável, é incomparável. Não tem como medir esse grande amor de Deus. Vivificados por sua graça. Aqui nós temos 3 subtópicos nesse título, né? Alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Graça, por favor, imerecido. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como, tem que nascer de novo, aleluia. Fomos vivificados sem mérito algum. Jesus olhou para nós não tínhamos valor, mas Jesus nos amou primeiro, deu a sua vida, nos salvou. E hoje nós somos pagos, né, por um valor que não foi o ouro nem a prata, mas foi o sangue de Jesus Cristo que nos comprou. Então nós temos um preço alto, porque nós fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus. Exaltados, né, por sua graça. É momento de nós sermos gratos a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus pelo aquilo que Ele fez, né? Que Ele nos demonstrou o seu grande amor, a sua misericórdia. Nós podemos ver na lição anterior que Paulo, ele fazia culto de ação de graça, né? Orava agradecendo a Deus, louvava a Deus pela vida daquele povo que servia a Deus, porque ele sabia de onde Deus havia resgatado. E assim somos nós. Precisamos exaltar a Jesus Cristo na nossa vida, que nós possamos ser uma carta aberta, um testemunho vivo de Jesus Cristo nesta terra, onde quer que nós andemos, né, convivemos, seja no nosso trabalho, na nossa família, por onde tiver que passar, mas que a graça de Deus, a luz divina de Deus, ela seja exaltada na nossa vida, por esse grande e imensurável amor de Deus. Aleluia. E depois nós temos aqui o tópico 3, a salvação não vem das obras, em Efésios, capítulo 2, 8 a 10. Paulo, nesse sentido, ele nos quer trazer a lembrança de que nós não fomos salvos porque nós somos bonzinhos, e nem pela uma caridade que nós fazemos, que nós praticamos, mas que nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, né? Pela obra redentora da cruz do Calvário, pela fé em Jesus Cristo. Não foi por nossos méritos, né? Mas nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus sobre a humanidade, sobre o humano, né? Nós podemos ver aqui no verso 8 e 9, ele nos traz aqui, o verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que lindo. Não é de mim, não é de nós, mas é de Deus. É pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Então, Paulo está dizendo nessa situação sobre a maravilhosa graça de Deus. É pela misericórdia, não vem de nós. Isso não vem de nós, mas isso vem da parte de Deus, para o homem não se gloriar, achar que é porque ele faz, porque ele pode, porque nós não podemos nada, mas é pela fé salvífica em Cristo Jesus. E depois nós podemos perguntar, o que o homem precisa para receber essa graça? Esse amor de Deus sobre a nossa vida. Precisamos crer em Deus, né? Crer no sacrifício de Jesus Cristo, o Salvador. Ele é a única fonte de salvação para a nossa alma. Eu acho interessante que o próprio André Murray, ele traz para nós que o ser humano, o nosso corpo, é comparado como um pátio externo. E que a nossa mente, ela é comparada com um pátio interno. Mas dentro da nossa mente, desse pátio interno, onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, né? Está o Santo do Santo, o Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Então, o Santo do Santo, o Deus Todo-Poderoso, ele está em nossa vida. Ele traz que o nosso corpo é um pátio. Então, nosso corpo é comparado com um pátio e externo, né? Está exposto. Mas a nossa mente é como um pátio interno. E as nossas emoções, os nossos sentimentos estão aí. Mas que o Santo do Santo, Deus Todo-Poderoso, ele está sobre a nossa vida. Então, Jesus, ele está sobre a nossa vida. E a graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, capítulo 1 a 7. Eu aprendi muito com essa lição e eu pude perceber o grande amor de Deus na nossa vida. E é necessário que nós sejamos cada dia mais convertidos em Cristo Jesus e valorizamos essa obra de Deus na cruz do Calvário.
Nós precisamos entender o grande amor de Deus, precisamos compreender esse amor de Deus em relação à sua altura, à sua profundidade e à sua extensão para cada um de nós. Seria importante se a gente conseguisse visualizar a profundidade do amor de Deus, a extensão do amor de Deus, né? E a altura desse grande amor de Deus sobre a nossa vida. Talvez nós passarmos a ter mais amor por Deus, pelas coisas do céu. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, está no verso 2, 8, né? Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Então, não vem da boa vontade, porque é capaz, porque é muito bom. Não, ela vem de Deus. Nós não temos participação nenhuma. Tudo é Deus que fez, é Jesus que fez. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, por atitude, por ação, né? De ser boa, de ser agradável, de poder fazer caridade. Não depende disso. Não é a caridade que nos salva. O que nos salva é o grande amor de Deus, né? É a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Verso 2, capítulo 2, 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar uma perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras má, quer dizer, obras da carne, né? Segundo os desejos da carne. Mas agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, porque agora nós estamos em Cristo Jesus e nova criatura somos. Então, entendamos, né? A salvação não é uma recompensa, mas é uma dádiva, é um presente da graça de Deus por meio da fé. Nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele preocupa com o ser humano. O tanto que ele preocupa, que a Bíblia traz vários relatos, várias situações, como nós citamos aqui a mulher samaritana. Nós conhecemos a história e sabemos que ela não tinha liberdade de ir e vir. Ela vivia sempre procurando um meio de fugir, um meio de poder sair na hora que não tivesse ninguém, que ninguém pudesse olhar, ver. Ela não era digna de estar entre as pessoas da sociedade. Mas quando Cristo entrou na vida dela, Jesus fez tudo novo. E aquela mulher passou a ter paz, passou a ter alegria. E a partir daí, agora ela foi liberta do pecado. E agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o grande amor de Deus. Eu agradeço por esse momento imparcial de estar aqui, um momento ímpar, né? De estar aqui, podendo estar discutindo, contribuindo com o estudo da palavra de Deus. Que todos possam ter um domingo abençoado na presença de Deus. Muito obrigado pela atenção.